Bem, uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, agradecer a Deus, a Jesus, a Miguel Arcanjo, essa oportunidade de poder estar aqui, né? Parece uma coisa simples, né? Estar aqui. Quantos queriam estar aqui hoje? Quantos queriam vir aqui e sentar ali? Então, estar aqui hoje é uma alegria imensa. Então, antes dessa pandemia, eu ouvi esse salmo, que é o Salmo 91, e algumas coisas não batiam. A praga do meio-dia, terror noturno, 1000 cairão ao seu lado. Então, conforme veio a pandemia, muitas dessas situações foram sendo explicadas pouco a pouco, né? A gente foi olhando várias coisas que a gente lia e estudava da Bíblia lá atrás. Hoje a gente está frente a frente com ela, cada vez mais, cada dia surge uma nova situação. Se antes para a gente essas situações que o Salmo 91 traz, era assim, não tinha muito cabimento, hoje tem todo o cabimento, né? É um salmo que nos diz o seguinte: você terá vários problemas, não pensa que vai ter vida fácil, pode frequentar, pode ser isso, mas eu vou estar com você. Então esse salmo ele começa dizendo o seguinte para a gente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí você sabe que Altíssimo, Deus. Pô, Deus está escondido no esconderijo do Altíssimo. Isso ficava na minha cabeça. Deus está escondido, eu preciso. Realmente, eu preciso achar Deus. E não é uma coisa simples. A sombra, qualquer um hoje pode ficar numa sombra, não pode? Eu posso ir ali para a cidade, eu posso ficar embaixo de uma árvore, mas o difícil é ficar nessa sombra tranquilo, né? Muitos que a gente passa e vê ali sentadinho, ali numa praça e tal, tá cheio de problema. Mas quando você encontra Deus, que está no esconderijo dele, eu preciso ir até ele. E como eu faço isso? Como eu acho isso? Preciso ter vestimentas para isso. Não é de qualquer maneira. Para vir ao cantinho, nós precisamos de uma vestimenta especial. Para ir para um casamento, eu não vou de qualquer maneira. Eu não saio como eu estou aqui no cantinho e vou a um casamento. E para encontrar Deus, então, nem se fala. Só que nós não estamos falando dessa vestimenta. Nós estamos falando da vestimenta moral. Aquela que nos faz evoluir cada vez mais. Um passinho de cada vez. Eu preciso achar Deus no esconderijo dele. Que está doido que eu encontre ele lá. Como aquele pai que o filho está começando a caminhar e ele larga o filho dele e fica, vem filho, vem. E o filho cambaleando, mas o pai ali, mas ele está lá, o filho tem que ir lá. Eu não posso aguardar Deus chegar na minha casa, eu tenho que ir ao encontro, eu tenho que desvendar esse esconderijo dele. Como eu desvendo isso, Marcelão? E melhorando moralmente, estudando, aprendendo, caindo. A gente cai muito ainda. Não pensa ninguém que... Não. Então, esse encontro, ele depende de mim. Deus está na torcida. Filho, vem. Vem que eu estou aqui. Mas eu preciso achar ele nesse esconderijo. Para que eu fique nessa sombra, não pensando nos meus problemas, mas tendo a certeza de que por mais que a ventania, o vendaval esteja me perseguindo, me perturbando, Deus está ali, aquilo ali vai passar. Ele nos avisou isso lá atrás, Jesus falou isso para a gente. No mundo tereis aflições. Então não pense, todo mundo tem problema. Uns mais, outros menos. A diferença é o seguinte, é ter um problema com fé, confiando que Deus está na direção de tudo, que Jesus veio, nos ensinou como modelo e guia o caminho, agora depende de mim. Os passos até ele dependem de mim, para que eu desvende esse esconderijo dele e chegue até ele. Não é verdade? E fala o seguinte para a gente: direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Precisa ser o meu refúgio. Eu preciso confiar nele. Eu preciso entender que aquilo ali vai passar.
que aquela dor, por mais que esteja me fazendo mal, é o meu remédio para a evolução. Se não fosse a dor, ninguém evoluía. Se não existisse dor, ninguém buscava Deus. Para quê? Eu tenho tudo, não tenho dor, não sofro. Agora a dor é remédio. Ela te modela. Ela te mostra o caminho. Filho, olha, você está passando isso, mas eu estou aqui, continua firme. Olha para o teu lado quando você estiver sofrendo e faça a pergunta do seguinte. 2 perguntinhas. Só eu estou passando isso? E a outra é o seguinte, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. O que eu passo hoje poderia ser muito pior, Marcelo. Poderia ser muito pior. Se a gente não tem um cantinho desse, se a gente não tenta se melhorar, onde estaríamos hoje? Como é que teríamos passado essa pandemia que ainda não passou? Como é que estaríamos passando, né? Cada dia uma notícia, reportagem, televisão, uma guerra política, uma guerra em geral. E a gente ali naquele meio, só nos restou quem? Miguel, Jesus e Cantinho. Graças a Deus o Cantinho durante esse tempo não fechou, continuou. Porque o que teríamos feito nesse tempo se o Cantinho tivesse fechado? O Cantinho foi um suporte, foi uma força para que a gente continuasse o nosso caminho. Certamente ele te livrará dos laços dos passarinheiros e da peste perniciosa, das armadilhas. É verdade? Quando a gente crê, não é crer com a fé cega, é crer com a fé raciocinada. Aquela fé, eu vou para o cantinho, mas se lá eu não usar meu álcool, eu estiver sem máscara, mesmo fazendo um trabalho para Jesus, eu pego a Covid. Aquela fé raciocinada. Não, temos álcool higienizante, temos tapete, temos álcool, temos luva. Semana passada uma pessoa teve que voltar porque estava com sintoma não, ela relatou que ela tinha tosse. Ah, mas a minha tosse é alérgica. O Cantinho não tem como saber isso. O Cantinho não tem como. Nós não temos médico aqui, nós não temos como fazer exame. Então chegou com sintoma, no Cantinho não pode ficar. A gente pede até a compreensão de todos para isso. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será seu escudo e broquel. Que fidelidade é essa? Todos aqui abraçam a causa de Miguel. É uma fidelidade. Cada um doando seu tempo. Não é doando o máximo de tempo possível. Aquele tempo pequenininho que você se propôs a isso. Já falei que Deus não pediu esse tempo. Nós que propomos esse tempo a Deus. Mas esse tempo que nós propomos a Deus tem que ser bem feito. A nossa fidelidade está aí. Marcelão, você indo, abrindo o cantinho para a gente, indo no atacadão, a fidelidade que você tem. A sua fidelidade, Marcelo, vai ser teu broquel. Broquel é armadura. As coisas não vão chegar em você? Vão, mas de maneira diferente. Se você não tivesse esse broquel, você não suportaria. Você também é a mesma coisa, Fátima. Enfim, todos aqui com a sua importância nessa causa de Miguel Arcanjo. Então, a nossa fidelidade a essa causa, a esse trabalho, o nosso comprometimento com Miguel Arcanjo é o nosso broquel. Volto a falar, vai livrar a gente de tudo? Não. Ao contrário, vão vir mais pedrada, porque nós estamos com a armadura. Mas nós não podemos sucumbir na primeira ventania. Não se atira pedras em árvores que não dão fruto. Não se atira. Se a coisa não está muito boa para você, continua que o caminho é esse. Você está incomodando, você está evoluindo, porque se você não tivesse sendo nada acontecendo com você, tu é mais um, tu estacionou, tu não está evoluindo. Agora, caramba, Luiz, o negócio está feio, cada semana, é esse o caminho. Uma hora, essa coisa vai cessar, essa coisa vai parar. Eles vão olhar e vão falar, nossa, fulano está no caminho mesmo, deixa esse cara para lá, estou fora dele. Bato, ele enverga, mas não quebra. E a gente acaba saindo vencedor dessa situação. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Nossa, terror noturno. Todos nós já passamos esse terror noturno. As noites são longas, os problemas se agigantam, a hora não passa. Quando eu tive a Covid, então, Nossa Senhora, os dias não passavam, as horas não passavam, olhava para o lado e falava, a impressão que se dava é que Deus não estava ouvindo a gente. Puro engano nosso.
Ele ali estava lado a lado, ele ali estava igual aquele filho que passa naquele momento, ele estava com a gente no colo. Ele não estava só ouvindo, ele estava carregando a gente no colo. E a gente estava, não é possível, por que isso não passa? Meu Deus, tomara que amanheça o dia, porque eu não estou aguentando mais. Os problemas vêm e se agigantam. E o medo, ele se alimenta do medo. Se você abrir a porta para o medo, um pouquinho é normal. Como nosso irmão nos ensina. O pássaro do medo, ele pode pousar na minha cabeça. Não pode fazer ninho. Porque senão ele toma conta da situação. O medo, ele vai se alimentando do medo. E aqui nós temos essa promessa de Deus. Não temerás o terror noturno. Você vai passar o terror. Ele não diz que a gente não vai passar o terror noturno. Não tema, filho. Ele fala, não temerás, ou seja, eu vou passar aquele terror noturno ali. Mas aqui ele diz que estará comigo naquele momento. Nem peste que anda na escuridão, e nem a praga que destrói ao meio-dia. E olha que interessante, ele fala pra gente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que reflexão profunda. Faça um bom trabalho e não vou ser atingido. Não é nessa situação. Não é nessa situação. A situação que ele fala é quando a gente se agarra a uma causa, quando a gente tem fé, realmente, uma fé pequena, que ninguém tem uma fé. E na primeira ventania a gente já dá uma... A gente tem muita fé quando a gente vai falar com o outro. Mas quando a coisa é no nosso teto, a nossa fé, ela dá... Mas é para isso que a gente está aqui. Para aprender. E de vez em quando, a dor vem para bater na porta e ver como é que nós estamos nos saindo, Ariete. Como é que está sendo o aprendizado lá naquela casa. Vamos visitar lá uns membros lá, uns trabalhadores, para ver o que eles estão aprendendo lá. Não é verdade? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se fizeres do Senhor, se você fizer morada lá, mas é fácil fazer essa morada lá? É simples assim? Precisa de muito aprimoramento, precisa de muita perseverança, porque as armadilhas estão aí. Tem pessoas que falam assim, eu não vou mais lá não, não vou mais no cantinho não, Ariete, porque minha vida não está melhorando, vou procurar um centro mais forte. Por engano, gente, por engano. Com certeza, você que não está melhorando. Cantinho sempre evolui, sempre ensina, sempre traz coisas novas. Mas às vezes nós não praticamos aquilo que a gente aprende aqui e culpa. Sabe por quê? As pessoas querem milagres. As pessoas querem vir para cá e sair com todos os seus problemas resolvidos. Mas nós aqui não prometemos, a gente sabe tudo. Não existe milagre, Fábio. São merecimentos. Eu preciso fazer a minha reforma íntima. Quando eu faço uma prece direcionada para alguma situação, precisa saber se eu tenho condições moral de fazer aquela prece. Se eu tenho meu bônus hora, ou vocês acham que o bônus hora é só lá para o nosso lar, com o André Luiz? Olhe para todo mundo. Olha, é Fátima está pedindo isso aqui. Vamos olhar. Como é que está, Fátima? Está indo legal, vamos. Tem que saber se eu sou merecedor daquilo ali, se eu faço por onde ter aquela situação ali, e outra, se aquela situação ali vai me fazer bem, que na maioria das vezes o que a gente pede a Deus vai atrasar a nossa vida, vai fazer mal, vai nos atrasar, vai atrasar a nossa morada no esconderijo do Altíssimo. E nós não sabemos, Fátima, nós não sabemos identificar. A gente é tão pequenino ainda que a gente não sabe identificar quando é um bem ou quando é um mal. A gente não sabe. Ganhei na loteria, para a maioria vai falar que foi um bem, mas aquilo ali pode afundar ele moralmente de uma maneira que vai retardar a evolução dele por muito tempo. Então, se nós ainda não sabemos identificar essa situação, nós temos que fazer o quê? O nosso melhor e confiar em Deus. E não parar.
apesar do laço do passarinheiro, das armadilhas que virão, não podemos parar. Volto a falar. Se está recebendo pedrada, o caminho é esse. Pois aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que legal, olha seus anjos. A gente sabe quem é um dos anjos dele, galera. Miguel. Olha que beleza, rapaz. Deus dará ordem a Miguel, se você estiver no caminho, para te guardar, para te proteger, em todas as suas jornadas, em todas as suas situações. Mas não podemos deixar só com eles. A gente cansa de falar isso aqui, e do teto para baixo, a casa que só abre, porque as pessoas vêm aqui, abrem a porta, isso é missão nossa. É dever nosso. Agora, do teto para cima, eles fazem as situações dele. Não precisa ter medo. Muitas das vezes a gente fica temerário, será? Começa um trabalho, será que isso vai dar certo? Caramba, rapaz, será? Vamos trazer os jovens para ver filme, será que eles vão vir, Eliette? Nossa, aí vem 3, 4, uma chuva torrencial. Uma chuva torrencial, muito forte a chuva. A gente chega aqui, tem 4, 5 jovens aqui. Nenhum tinha guarda-chuva. Nenhum tinha guarda-chuva. Então isso é o que é a resposta de Deus. O caminho é esse. Vem, Zé Inácio, vem, abre a casa, Marcelão, abre, faz a parte de vocês. E eu vou captar por aí. Isso em tudo. Compra de alimentos. Faz a parte de vocês. Eu vou tocar corações generosos que vão ajudar esse trabalho. O trabalho de Jesus não para. Amanhã eu posso não estar aqui, mas o trabalho vai continuar. Porque esse trabalho, Fátima, ele não é do homem, ele não é de ninguém, ele é de Jesus. E o trabalho de Jesus não para nunca. Então a gente aqui tem várias respostas nesse sentido. Várias situações, caramba, será que vai dar? E a coisa vem na nossa cabeça, né, Ariete? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra. Caramba, rapaz. A gente tropeça. Todos nós temos nossos defeitos. E a turminha que quer que a coisa não flua, conhece, nos conhece, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas fraquezas. E eles têm todo o tempo do mundo para descobrir cada vez mais as nossas coisas. Então nós temos que ficar atentos nos nossos defeitos, que todos temos, para que a gente não fique tropeçando, caindo e levantando. Claro, se precisar levantar, nós vamos levantar 1000 vezes, mas se pudermos, naquele defeito ali, a gente não errar mais, já vai ser um avanço. Já vai ser um avanço. A gente não pode ficar com essa situação de jogar tudo para a próxima encarnação. Nessa eu não consigo, vou fazer na próxima. Isso é um perigo danado. Isso é um perigo. Hoje, ó, a faca e o queijo, um cantinho desse aqui, uma turma maravilhosa dessa, eu vou deixar para a próxima. Vai que essa turma se transforme em só pessoas que eu não gosto e eu tenho que ficar lá, Eliette. Não, vou aproveitar essa, que 99%, pô, são amigos, irmãos. Há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia já nos conta isso. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. O que é isso? Os problemas, né? A dificuldade. Mas calcarás aos pés, eu vou passar por eles. Pisarei, mas ultrapassarei, passarei. Se eu estiver nessa situação, nesse caminho que a gente coloca para nós, que a gente tem que colocar isso na cabeça. Quando eu adentro uma casa espírita, embora a maioria são irmãos, você tem que visar Jesus, a caridade, Jesus e a tua evolução. Muita gente sai, deixa de fazer um trabalho belíssimo, porque começa a visar os componentes da casa. Se os componentes forem ótimos, mas se você por um acaso não for muito com a cara da Fátima, deixa a Fátima lá no cantinho dela e vamos seguir. Vamos seguir. Os discípulos de Jesus, nem todos eles, lá atrás já tinham essa historinha. Eu lembro quando o Zaqueu passou, ficou na árvore, e Jesus falou, vou dormir na tua casa. Os discípulos de Jesus falaram, tu vai dormir na casa dele? Então já tinha essa situaçãozinha lá atrás. Eles não eram todos amigos. Mas Jesus, só comigo.
Tu sabe quem ele é. Então já tinha essa situação. Então aqui a gente não pode perder o foco. O foco é Jesus, é o aprendizado, é a caridade do trabalho de Miguel. Vamos lá, hein? Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, o-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha aí o que nós falamos lá. E achar que ele não está ouvindo. Meu Deus do céu, como ele não está ouvindo? Ele só te ouvia. As pessoas falavam assim para mim, Herete, o Covid vai direto para os rins. Rapaz com 25% de um rim. Falava, Deus, por favor, olha minha esposa. Nossa Senhora, ela não pode tomar remédio, não pode tomar anti-inflamatório, não pode tomar antibiótico. Doutora amiga nossa falou, dá a ela, em nome de Jesus, esse remédio não vai para os rins, esse remédio vai só para a doença. E se recuperou. Agora, só um lembrete para vocês, que isso me incomoda muito. E se ela não tivesse se recuperado? Deus teria sido ruim? Não. Sabe por que não? Porque Deus é bom o tempo todo. Se ela não tivesse recuperado, Deus teria entendido que seria o momento dela retornar. Para ela, teria sido melhor. Para a evolução dela. Seria triste ou ia sofrer? Sem dúvida disso. Não vou ser hipócrita. Mas Deus é bom o tempo todo. Ah, Deus é muito bom, me livrou de um acidente. E aqueles que não se livram do acidente? Deus deixa de ser bom por isso? Não. Ele é bom o tempo inteiro. Ele me invocará e eu responderei. Se é Deus falando com a gente, estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pô, que coisa mais linda do que isso, essa retribuição, essa situação que Deus fala aqui com a gente. Eu lhe mostrarei, darei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. É claro que essa abundância de dias, gente, para nós espíritas, não é somente você viver até 100 anos, nada disso. Pessoas aí que foram embora muito mais cedo e isso aqui é um presídio. Isso aqui, essa vestimenta, essa roupa é um presídio. Geralmente a gente fala, né? Por que camarada é ruim, vive mais? Porque é aqui que tem que ficar para se remodelar. Então a morte não é castigo de nada. Deus é maravilhoso, mas eu preciso me preparar para esse encontro com Deus. Eu preciso ir até Ele, nesse esconderijo que Ele falou para a gente lá na frente, que Ele está nos esperando com a mão esticada, falando, vem, Fátima, vem que eu estou aqui. E a gente vai cambaleando, como se fosse aquela criancinha que aprende a andar. Mas eu preciso me vestir para tal encontro. E essa vestimenta, ela é moral, ela é espiritual. A gente precisa se elevar para ter esse encontro com Deus, que certamente teremos. Estamos no caminho. Lembro do meu amigo Itamar falando, você quer virar santo? Ele falava, quero. Porque esse é o propósito da gente. Jesus falou para a gente isso. Você pode fazer o que eu faço e mais ainda. Então, seguimos aquilo que Jesus veio e nos ensinou. Que Ele possa nos proteger e nos amparar cada vez mais. Muito obrigado a todos.